nossa aula de hoje nós vamos começar uma nova etapa do nosso curso aqui de macroeconomia e a partir do próximo mês nós teremos aí oferecendo para vocês 16 aulas mensais de macroeconomia. Portanto, nós estamos ampliando, né, a quantidade de aulas de macroeconomia de 12 para 16 mensais para atender a necessidade aí do pessoal que vai tentar auditor fiscal da Receita Federal e outros certames como o Bacen que caem em macroeconomia. Na nossa aula de hoje, a gente vai começar a falar um pouquinho a respeito de sistema monetário. E a primeira questão que nós vamos debater é a respeito da moeda. Nós vamos tentar entender na nossa aula de hoje o que é a moeda, quais são, na verdade, as funções desta moeda, como que, na verdade, ao longo do tempo histórico aconteceram as trocas, desde, por exemplo, o escambo ou ainda a mercadoria moeda, passando, então, né, para a moeda propriamente dita, e vamos tentar entender como é que funciona, de maneira geral, o sistema monetário, inclusive, né, pegando as funções do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional, né, e também de outros agentes envolvidos nesse sistema, por exemplo, como os bancos públicos de investimento ou ainda os bancos privados, ok? Vamos conferir então lá no nosso quadro, vamos falar pouco a pouco, parte a parte, sobre o sistema monetário para você. Acompanha comigo. Muito bem, na nossa aula de hoje, a gente começa a falar um pouquinho a respeito de sistema monetário e a gente vai começar, né, pelo significado da moeda. É importante você lembrar que dinheiro, né, que nós costumamos chamar, né, de maneira correta como moeda, é um ativo da economia utilizado pelos indivíduos na aquisição dos mais diversos bens e serviços ou, né, de alguma outra forma, né, na obtenção de qualquer necessidade ou ainda de qualquer desejo, né, por parte dos indivíduos. Bom, a gente vai poder perceber então, aqui tem um erro, né? Perdão, vamos corrigir. Na verdade, a gente vai poder perceber que dentro de um ambiente econômico, nós temos lá as firmas que são as produtoras de bens, que são as produtoras de bens e de serviços. Portanto, o dinheiro vai ser um ativo, né, que vai nos permitir, né, a aquisição dos mais diversos bens e serviços que é produzido por outros indivíduos. Nesse caso dos outros indivíduos, a grande maioria produzido pelas firmas. Tudo bem? Lembrando que a firma é, na verdade, né, a unidade técnica que pega os recursos produtivos, terra, capital, trabalho, capacidade empresarial, capacidade tecnológica e ainda o somatório de outros insumos, e dentro dos outros insumos nós poderíamos falar, por exemplo, o produto ou o bem intermediário produzido por outras empresas para a produção de bens e serviços finais, tudo bem? Que de alguma forma será consumido pela população. Então nós vamos saber que nós temos lá os bens finais, que de alguma forma é consumido pelo consumidor final, ou ainda nós podemos estar falando de bens e serviços intermediários, que na verdade serão consumidos, né, pelas firmas na produção de outros bens, que daí terá a destinação final, que são os bens de consumo. Quero te lembrar que a moeda tem 3 grandes funções principais. A primeira delas, ela é um mecanismo de troca. Na verdade, tudo que é aceito como pagamento. Nós vamos poder observar, então, que o primeiro e interessante objetivo da moeda é servir de mecanismo de troca. Isso porque a gente vai ver daqui a pouco que o escambo, por exemplo, que era praticado em determinados momentos, né, da história da humanidade, cria algumas dificuldades clássicas. Por exemplo, quanto de algodão equivale à pele de carneiro. E, portanto, na verdade, quando eu instituo o mecanismo da moeda, eu facilito as trocas comerciais, porque ela funciona como mecanismo de troca, aceito como pagamento. Mas ela é também uma unidade de contagem. Ela vai nos permitir, né, comparar o valor relativo dos bens e serviços. E aqui eu quero te lembrar que quando nas aulas passadas, nós falamos de 2 grandes tipos de preços. Aqueles preços que nós chamamos de absolutos, que na verdade, né, é a quantidade de moeda que eu preciso ter ou pagar para a aquisição de um bem e serviço, e nós havíamos dito para você que, na verdade, esses preços absolutos não têm qualquer tipo de importância dentro da economia, mas que a importância se dá exatamente dos preços relativos. E se nós estamos falando de preços relativos, nós estamos falando, na verdade,
numa comparação entre quanto de um bem, né, A se dá num bem B. O exemplo clássico que nós havíamos dado para você é, por exemplo, o preço relativo de A vai ser igual ao preço absoluto de A divididos pelo preço de B. Dado isso, então, nós sabemos que pela unidade de contagem estabelecida pela moeda, eu posso mais facilmente comparar os produtos entre si, ou seja, estabelecer um preço relativo entre bens e serviços. Mas a moeda tem uma última finalidade, ser guarda de valor. A maneira que temos para guardar a nossa riqueza para uso posterior. Você se recorda que numa fase metalista, por exemplo, a guarda, né, de valor se dava, por exemplo, em ouro, em pedras preciosas ou ainda em prata. Dada, obviamente, a escassez de todos esses materiais, nós temos então a necessidade de imprimir uma moeda essa que tem uma liquidez e que pode ser transformada imediatamente, né, em qualquer bem ou serviço demandado pelo consumidor. Bom, considerando então isso, né, é preciso que a gente lembre o seguinte: todo o universo das mercadorias, as relações dos preços dos mais diversos bens estabelecem-se entre si naquilo que nós costumamos chamar de estrutura de preços relativos. Exatamente o exemplo que nós havíamos acabado de dar para você. Imaginemos a hipótese: se o preço de um bem, ou ainda de um grupo homogêneo de bens, sobe ou desce em relação aos preços dos outros bens, isso significa que a estrutura de preços relativos da economia sofreu uma alteração. Imaginemos uma hipótese para você entender. Imaginemos dois produtos que são substitutos entre si, né? Nós sabemos que os produtos que são substitutos entre si, na verdade, a lei nos diz o seguinte, que quando se eleva o preço de um bem, aumenta a quantidade demandada do outro bem. Imaginemos, portanto, né, os produtos Coca-Cola e, do outro lado, o produto Pepsi. Imagine, por exemplo, que nós tenhamos lá a elevação do preço Coca-Cola, que antes custava 2 e que agora passou a custar 2,30. Ora, se nós sabemos que o valor da Pepsi se manteve constante, imaginemos em 1,80, na verdade nós sabemos que o preço relativo da Coca-Cola será, na verdade, o seu preço absoluto, que agora é 2,30, divididos pelo preço da Pepsi, 1,80. Nós sabemos, então, que relativamente à Coca-Cola, a Pepsi, né, ficou mais barata. Não que o seu preço absoluto tenha sido modificado, mas, na verdade, dado o aumento, né, do seu produto substituto, que no caso a Coca-Cola, automaticamente o preço relativo da Pepsi ficou menor. Nós vamos poder, então, saber que houve uma mudança na estrutura de preços. Quero te lembrar também que se os preços de todos os bens sobem ou descem na mesma proporção, as relações existentes entre eles não se modificam. Ou seja, a estrutura de preços relativos permanece a mesma e é a unidade de conta que está sofrendo alteração em seu valor, que pode ser uma inflação ou ainda uma deflação. Imaginemos uma hipótese, né? Para os dois produtos que nós acabamos de falar, imagine a Coca-Cola de um lado e do outro lado a Pepsi-Cola. Se na verdade, né, a Coca-Cola custava 2 e na verdade a Pepsi custava 3 e elas sofreram um aumento de 10% cada uma, imaginemos então que a Coca-Cola tenha ido para 2,20 e que a Pepsi tenha ido para 3,30, na verdade nada aconteceu entre elas. A estrutura de preços permanece tal qual. Na verdade, quando nós temos uma majoração em 10%, né, nós sabemos que isso aqui se deu em virtude, né, da unidade de conta, portanto que sofreu uma inflação. Eu tive um aumento, aqui nós temos uma inflação, respectivamente, de 10% para os dois produtos. Ok? Bom, quero lembrar a você também que a moeda ela tem uma capacidade muito grande de fornecer aquilo que em economia nós chamamos de liquidez. E liquidez é a facilidade com que um ativo qualquer pode ser transformado
em moeda. Ora, quero te lembrar então que qualquer tipo de bem pode ser quantificado numa moeda. E esta moeda, por sua vez, pode se traduzir na aquisição de bens e serviços. Quero te lembrar também que num passado extremamente distante, a prática, na verdade, se dava através daquilo que nós chamamos de escambo, que na verdade é uma troca. A troca se dava entre mercadorias. Imaginemos então uma hipótese, que de um lado eu tivesse um pecuarista e do outro lado eu tivesse um alfaiate. O pecuarista tem um excedente de carne a comercializar e o alfaiate tem um excedente de roupa para comercializar. O problema é saber, primeiro, quanto de carne equivale a quanto de calças, ou vice-versa. Portanto, nós temos de cara uma transação extremamente ineficiente sob o ponto de vista econômico, porque, na verdade, o alfaiate precisaria pensar em qual açougueiro estaria precisando de roupa para poder trocar um tanto de calças por outro tanto de carne. Portanto, nós teríamos que ter uma coincidência de desejos. As transações, então, se tornam extremamente complicadas e nós temos um problema da indivisibilidade. Por exemplo, como vamos dividir uma calça ao meio? A outra questão é que as transações, então, sempre ocorriam de maneira bilateral. Para que, na verdade, elas não ocorressem de maneira bilateral, eu precisaria, por exemplo, encontrar alguém que me oferecesse pão que o pecuarista deseja e eu trocaria calças por pão e depois trocaria o pão pela carne com o pecuarista. Resultado, as transações se tornam extremamente complicadas à medida que a sociedade humana, de uma maneira geral, comercializa mais entre si, produzindo mais excedentes. Nós vamos poder perceber, então, que, na realidade, não é mais necessário coincidir os desejos quando eu tenho a moeda. E lembrando para você que, num determinado momento, essa moeda também já foi uma mercadoria. Por exemplo, como o sal, que na verdade era um produto extremamente aceito por todos e por ser aceito por todos passou a ser a moeda mercadoria. Então, se eu tenho agora um elemento moeda qualquer, o pecuarista pode, por exemplo, vender carne para o cirurgião, que o paga numa moeda mercadoria ou numa moeda qualquer, que por sua vez serve para a compra de roupa do alfaiate, que vai receber um pagamento em moeda, que por sua vez vai pagar o cirurgião para a realização de uma operação. O resultado é que nós temos então transações mais eficientes e transações que passam a ser multilaterais. A moeda mercadoria, então, era algo que era utilizado, mas que tem outras funções alternativas não monetárias. Por exemplo, como o ouro, como a prata, como o cigarro dentro dos presídios brasileiros, o sal e por aí vai. Na verdade, a moeda de curso forçado é algo utilizado como moeda e que não tem qualquer outra utilidade que não seja o transacionar ou ainda o acúmulo de reservas ou unidades de troca. Por exemplo, como o cheque, as moedas de maneira geral, as notas, os títulos, etc. Bom, historicamente, então, nós passamos a ter o Estado, o monopólio pela emissão de papel moeda. Paralelamente a isso, o que nós podemos observar? Que dada a evolução dos vários tipos de moeda, nós assistimos ao desenvolvimento de um sistema financeiro, em especial o dos bancos comerciais, que trouxe um novo tipo de moeda, aquilo que nós chamamos de moeda escritural, que na verdade são, por exemplo, os depósitos à vista. A quantidade de moeda, ou seja, os meios de pagamento, passaram então a constituir-se tanto do papel moeda emitido pelos governos e carregado pelos indivíduos, a chamada moeda manual, aquilo que você tem na sua carteira, como também os depósitos à vista, chamados de moeda escritural no sistema bancário, que através das notas, por exemplo, como um cheque, podia-se livremente dispor desses depósitos para a aquisição dos mais diversos bens e serviços. Bom, assim sendo,
a gente vai poder perceber que esse processo permitiu, então, o desenvolvimento do sistema bancário e a crescente aceitação das moedas mostra que os bancos não precisavam mais manter em reservas, tudo bem, a totalidade dos recursos que lhe eram confiados. Na prática, então, mostrou-se que poderiam manter em reservas um volume inferior ao depositado, emprestando o resto para outros agentes. Ou dizendo de uma outra maneira, como os bancos recebem depósitos à vista e como, na verdade, os saques não são na totalidade de tudo aquilo que é depositado, o banco, então, mantém uma moeda escritural em seu nome e empresta, né, o papel moeda, dinheiro, né, para outras empresas e outros indivíduos que podem, de alguma maneira, fazer uso desse dinheiro para investimento ou para consumo. Nesse processo, os bancos comerciais criam moeda, né? Esse é um conceito importante que a gente vai trabalhar depois. Tendo o chamado mecanismo multiplicador de meios de pagamento, com os bancos compartilhando com as autoridades monetárias, no caso o governo, o poder de criação de moeda. Ok? Portanto, a gente vai aprender um pouco mais na frente que, na verdade, o multiplicador, né, de moeda permite aos bancos, abre aspas, criar moeda dentro da economia. Ok? Um forte abraço para você e até a nossa próxima aula.